Bom, antes de tudo, boa tarde a todos vocês. É um prazer estar aqui. Eu acompanhei todas as aulas agora há pouco. Já tenho um monte de pergunta para fazer. Eu acho que vou começar com Nelson Teich, né? Nosso ex-ministro, doutor Nelson. Tem uma fala sua que é muito forte, que é a gente tem que tomar decisão baseada em informação. Ontem mesmo a gente teve aqui no Fórum Oncoguia uma mesa que se debateu muito, né, dados na saúde, tinha gente do Ministério da Saúde, tinha gente da iniciativa privada falando nisso. Inclusive, o senhor foi citado, né, como com a sua fala forte de decisão baseada em informação. E aí, pensando nesse contexto, né, o que a gente tem até hoje em relação à pandemia de coronavírus, o que a gente tem informação da pandemia e o impacto disso na oncologia. O que a gente devia estar fazendo agora, com as informações que a gente tem até agora, pelo câncer? Bom, primeiro é um prazer falar contigo, obrigado aí pela pergunta. Deixa até meu abraço para o Felipe, que eu não tinha falado com ele. Felipe, prazer estar contigo aqui agora. O maior problema que eu vejo em relação à informação é porque isso tem que ser um projeto de longo prazo. A gente nunca vai conseguir ter a informação com a complexidade, com a qualidade necessária se não tiver um planejamento muito bem feito. Uma coisa que a Covid trouxe, em relação à oncologia, né, porque eu sempre trabalhei muita leitura de artigo oncológico, uma coisa que me chamou a atenção na Covid é como, por exemplo, a gente no estudo oncológico, você pega um estudo multi-institucional, que pega muitos países, você pega uma quantidade de pessoas em cada país, aquele resultado vira um resultado como se fosse de uma precisão absoluta e que vale para tudo quanto é lugar. Quando você pega a Covid, por exemplo, vamos falar da Sinovac, da vacina. Tem 91,25% de eficácia na Turquia, 65% na Indonésia e 50% no Brasil. Você vê que isso pode variar de caso leve, de caso grave, do crítico que vai para a UTI, que precisa de ventilação mecânica. Você pega os resultados das vacinas, você pega a vacina Oxford, por exemplo, você tem uma mudança no número conforme o tempo vai evoluindo. No começo, aí você tem um estudo em que quando você usa a dose funciona melhor, você mistura aquela quantidade toda, dá um número completamente diferente quando você analisa independente. Vê um número que, quando você avalia, por exemplo, em relação à África do Sul, que diz que o outro diz que não funciona. Então, o que ficou muito claro para mim em relação à Covid, e a Covid traz essa informação para a gente, é como é difícil você ter dado de qualidade e dado que você possa realmente confiar. Então, para você fazer isso, você tem que ter um super projeto de longo prazo, um projeto de Estado. E você tem que ter tanto a saúde suplementar, a saúde pública. Por exemplo, eu consigo fazer levantamento do SUS, eu consigo fazer levantamento da saúde suplementar. Eu não sei nada da saúde suplementar. Consigo ir no DataSUS e levantar a saúde pública, hoje eu não consigo levantar a saúde a ANS. E para você ver como isso é interessante, eu tinha comentado, saiu um estudo agora, onde eles estão avaliando que é melhor você, em vez de medir morte pela Covid, medir morte como um todo. E você vê como varia de país para país a subnotificação. Tem um site da Bloomberg que é muito interessante, que ele mostra dois gráficos. O gráfico de cima é o gráfico que mostra a evolução da vacinação e o gráfico de baixo mostra novos casos. A maioria deles é completamente diferente. Mesmo os gráficos que mostram redução, por exemplo, como Estados Unidos e Reino Unido, a redução começa a acontecer quando o percentual de vacinação é muito baixo. Então, a gente vai ter que ter muito mais sofisticação para definir o que quer colher e analisar e usar. Porque uma das coisas mais difíceis é você fazer assim na prática aqueles projetos que são perfeitos no papel. Então, tudo isso vai ter que ser muito bem trabalhado para que a gente consiga realmente ter uma informação com a qualidade e com a complexidade necessária que a gente precisa para que a gente primeiro possa fazer um diagnóstico do que está acontecendo e a partir daí você acompanhar uma evolução para ver se aquilo que você desenhou e planejou, como é que aquilo está evoluindo, se segue, como é que tem que mudar. Então, para mim, isso é um projeto de Estado.
Isso é um projeto que tem que ultrapassar os governos, é um projeto de longo prazo de um país. É isso que eu vejo. É assim que eu vejo o trabalho da informação. Obrigada, doutor. E ainda seguindo nesse contexto da informação, eu queria trazer o doutor Rafael Katz e pedir para ele explicar um pouco essa questão do impacto, né, que você disse na sua apresentação. A gente muito provavelmente vai ter um impacto de tratamentos mais caros e mais agressivos devido ao diagnóstico que não aconteceu de forma precoce. E aí, se a gente junta isso, pelo menos com a situação do Brasil, que pré-pandemia já não era uma situação favorável, já não era uma situação perfeita para a oncologia no país, quanto tempo, ou talvez qual vai ser o impacto? Eu sei que o quanto tempo não é um número, né, que vocês vão conseguir me falar agora, mas assim, qual que vai ser o impacto da gente conseguir recuperar pelo menos num patamar que a gente tinha antes, pensando talvez nos avanços da oncologia, né, tentando trazer um pouco o lado positivo do que a gente tem hoje. A resposta não é única, na verdade, porque ela varia de doença para doença. Eu vou te dar 2 exemplos. Vamos imaginar o seguinte: câncer de pulmão, que tem uma evolução muito rápida, e câncer de mama, que eventualmente tem uma evolução mais lenta. O câncer de mama, que deixou de ser diagnosticado agora e vai ser diagnosticado 1 ano mais tarde, ele ainda vai ser diagnosticado potencialmente numa fase curativa. E a paciente ainda vai receber um tratamento pré ou pós-operatório quimioterápico, vai receber a cirurgia, só que como ela foi diagnosticada numa fase um pouco mais avançada, é possível que eu tenha que usar mais drogas e existe um risco, 3, 5, 8, 10 anos depois, essa doença recidivar porque ela foi diagnosticada um pouco tardiamente e não teria sido assim se ela tivesse sido diagnosticada lá atrás sem o atraso no diagnóstico. A partir do momento em que ela é metastática, aí começa uma série de tratamentos progressivamente mais caros, e a gente sabe que em oncologia o maior custo está contido às vezes no último ano de vida da paciente, e nós vamos ter uma proporção maior de pacientes que vão ter esse quadro metastático da doença. Então eu veria o impacto disso daqui a 3, 5, até 10 anos. Agora vamos pensar o câncer de pulmão, que é uma evolução muito rápida. O câncer de pulmão já é dificilmente curável quando você detecta, entre aspas, cedo. E por que ele é dificilmente curável quando você detecta, entre aspas, cedo? Porque esse cedo é uma imagem que parece que a doença é localizada. Mas, na verdade, já existem células malignas que vão fazer com que ao longo de 2 anos e meio, a doença volte numa proporção grande dos pacientes. Imagina um atraso de 6 meses para este paciente, 6 meses para a cirurgia desse paciente. Faz com que a doença já seja metastática e você vai ter que adiantar aquele tratamento caro de fim de vida para agora, daqui a 6 meses, 1 ano e meio. Então, dependendo da doença, você vai adiantar aquele gasto monumental, dependendo da doença, ele vai vir lá mais para frente. E por isso que é muito difícil fazer um plano que solucione tudo, a gente não vai solucionar tudo, né? Eu não sei se deu para entender, porque não é tão simples de explicar também. Não deu para entender sim, porque é entender que não dá para a gente colocar todos os cânceres no mesmo lugar, né? Cada tipo de câncer, cada diagnóstico, e isso tem um impacto diretamente no que vai acontecer por causa da pandemia. Agora, teve um ponto da apresentação do Dr. Felipe, chamou a atenção, que foi bem no finalzinho, quando você fala sobre a questão da medidas de mitigação versus medidas de desfecho. E você que na literatura eram poucos estudos, eu não me lembro se eram 7 ou 9 estudos que tinham relacionando uma coisa a outra. A minha pergunta o problema foi que a literatura nunca tinha mapeado isso, ou isso não está no radar das instituições, não está no radar, por exemplo, nem da iniciativa privada, nem da iniciativa pública, e que poderia sim estar no radar de alguma forma para ajudar a melhorar um pouco o nosso contexto. Bom, antes de mais nada, boa noite. É um prazer te encontrar novamente aqui no Fórum Oncoguia. Não tive a oportunidade de cumprimentar. Obrigado pela pergunta, ela é extremamente pertinente. Esse segundo estudo que ajudou a fundamentar aquele modelo que eu estava comentando,
Ele, na verdade, é uma revisão sistemática que foi feita numa escala global, né? Ele não é do sistema público ou privado, né? Ele não se refere necessariamente à nossa realidade, ele engloba vários estudos, e só 9 estudos, como você precisamente colocou, foram detectados em que eles tinham um link, né? uma chavinha em que eles avaliavam o desfecho do paciente ou do sistema de saúde. Traduzindo em miúdos para quem está nos ouvindo, né? Desfecho em saúde para o paciente será que se eu reduzir o atraso do paciente por meio dessa ou dessa intervenção, e geralmente são intervenções simples, são intervenções que não demandam custo e dinheiro, demandam vontade, interesse e olhar para o paciente e para a realidade, né? Como chamadas de WhatsApp para reduzir o atraso dos pacientes e melhor se comunicar, chamadas de vídeo por Facebook para poder orientar os pacientes, né, quando que ele deve ou não deve procurar um pronto-socorro, enfim. Isso foi avaliado o desfecho tanto de saúde, que poderia ser se isso teria algum impacto na mortalidade ou na progressão da doença, isso é uma forma de ver. O outro é o desfecho do sistema de saúde. Em quantos por cento eu reduzo o absenteísmo do paciente? Em quantos por cento eu consigo manter o paciente em químio? Em quantos por cento dos casos eu consigo alterar o tempo de retorno do paciente? Ou seja, você tem várias métricas e isso dá substância para a gente fazer uma medida para eu entender que se eu investir X reais em mensagens, né, ou em estratégia desse tipo em nível global ou regional dentro daquela região, daquela determinada necessidade, o quanto que eu posso impactar nessas medidas que de alguma forma vão translacionar naquele modelo que eu falei em tempo do paciente retornar, tempo dele ser diagnosticado. Então são medidas simples, mas que demandam para quem está desenhando o estudo ter essa percepção da relevância de se incorporar desfecho. Só para eu concluir, nós somos oncologistas, eu não sou um epidemiologista, eu tenho muita vontade de saber bastante epidemiologia como o Nelson sabe, eu espero um dia chegue lá. Mas no momento, a gente precisa ter o que a gente chama em inglês de mindset, né? Essa mentalidade de começar a construir esse tipo de raciocínio, ainda que oncologistas. Então, o papel que eu vejo nós hoje aqui é fomentar essa discussão para quem está nos ouvindo amanhã consiga oferecer melhores dados para que o Nelson amanhã consiga novamente planejar aí a população, vocês do Grupo Oncoguia, que a gente consiga trazer esse dado com mais qualidade, como o Nelson falou, e usar esse dado. Não sei se eu me estendi muito, agradeço a pergunta. Perfeito. Eu já preciso passar a bola de volta para a Lu, porque o fórum precisa continuar. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder ouvir vocês. É sempre uma honra poder aprender com tantas informações que vocês trouxeram hoje. Lu. Obrigada, Natália. Eu quero agradecer muito, dizer para vocês que a gente segue agora na próxima mesa com outros convidados, ainda com o tema de impacto da pandemia, trazendo agora outros players como o Conasems, outras sociedades médicas, justamente para a gente continuar falando dessa questão de possíveis ações mesmo, práticas, focando numa retomada da oncologia. Então, Felipe, muito obrigada, Nelson, muito obrigada, Rafael segue aqui comigo, Natália querida, muito obrigada, até breve.